Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp, mais um programa Alesp Conecta. E hoje eu vou bater um papo com a doutora Camila Pinheiro. Vai aparecer aí já no seu vídeo. Está aí a doutora Camila Pinheiro, ginecologista e também obstetra. E a gente vai bater um papo aí, né, doutora, sobre essa questão aí da violência contra a mulher. Vamos falar também aí desse projeto, né, Justiça de Saia, né? Muito bom, muito legal. Gostei do nome, Justiça de Saia. Tudo bem contigo? Tudo bem, um prazer estar aqui conversando com vocês. Um tema super importante, atual. Mais do que nunca, a gente tem que falar um pouquinho sobre violência doméstica. Eu represento a área médica do programa, né, Justiça de Saia, dos Justiceiras. Então, mais do que nunca, a gente tem que falar sobre saúde. Não, ainda mais nessa pandemia, né, doutora, que a gente está vivendo, né? Que não acaba. Vai acabar, um dia vai acabar, a gente sabe disso, né? Mas já vai aí 1 ano e meio, né, de pandemia e isso complica mais ainda, né? Eu queria até que a senhora falasse, a gente comentou aqui sobre Justiça de Saia, né? Até que a senhora falasse um pouquinho, explicasse para o nosso telespectador, né, o nosso ouvinte, o que é, né, esse projeto Justiça de Saia. Então, vamos lá. O Justiça de Saia começou como uma instituição exatamente com o objetivo da violência doméstica. O início foi em novembro. E aí, em janeiro, a gente teve o início da pandemia, fevereiro. Logo depois, a gente criou um programa chamado Justiceiras. O que é o Justiceiras? É um programa de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. É um programa integral. O que é um programa integral? Ele vê todas as áreas, eu vou descrever já para você. Mas a gente faz isso via online, ou seja, telefone, utilizando a internet, FaceTime, o que a gente tiver de comunicação com essa vítima, a gente vai conversar com ela. Quais são os atendimentos? Por que eu falo integral? Porque a gente tem assistente social, a gente tem advogadas, ou seja, questões jurídicas são resolvidas, assistente social, psicólogas, assistente jurídica, assistência médica. Então, a gente consegue fazer o encaminhamento dessa paciente, dessa vítima, de uma forma integral. O jurídico conversa com o assistente social, que conversa, se precisar, a gente vai fazer denúncia para o Ministério Público, se precisar, a gente vai acionar o ECA, né, que é dos crianças e adolescentes, a gente vai acionar a polícia, bombeiro. Então, a gente consegue fazer um organograma, um fluxograma, que o programa funcione, começo, meio e fim. É claro que a ajuda que se dá e que o apoio que se dá não é ad eterno. Eu não consigo, por exemplo, fazer terapia. Muitas mulheres vão precisar de terapia para o resto da vida, né, de psicologia, mas a gente não... Vão ser terapias breves. Eu não consigo me... Hoje a gente já atendeu mais de 3.000 vítimas e a gente não vai conseguir fazer a manutenção desse atendimento psicoterápico ou psicológico pelo resto da vida, mas a gente consegue fazer aquela terapia breve, ver a necessidade dela, introduzir ela em alguma unidade de saúde e referenciar, né? Então é importante essa visualização que existe um começo, meio e fim dentro do programa. Mas é um programa de acesso rápido, via WhatsApp, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em termos de justiça... Esse programa... desculpa eu interromper a senhora, mas só para a gente ter uma ideia, assim, né? E saber desde quando, né, esse programa começou. Isso foi antes da pandemia ou foi depois da pandemia? Ele estava sendo iniciado para ser... a ideia inicial, eu sou lá de trás, né, de um programa anterior a esse, e eu já trabalho com violência doméstica há 5 anos, e aí a gente, na verdade, estava começando a montar, dentro do Justiça de Saia, que é uma organização não governamental, programa de assistência, veio a pandemia, porque o lançamento foi em janeiro. A gente se adaptou rapidamente à via digital, e foi um sucesso. Né? A gente achou que ia ser só durante o momento da pandemia, hoje a gente já fala em isso ser muito... Não, eu digo assim, eu falei até da pandemia agora, porque a gente tem visto, né, e ouvido, né, relatos, tanto em noticiários de televisão, em toda a mídia, né, do aumento da violência doméstica, né, por causa também da pandemia, né? Porque a pandemia não deixa de ser um confinamento, a quarentena, né? A gente está falando disso também. Então as pessoas estão mais em casa, né? O casal está em casa, a família toda em casa.
né? E isso acaba despertando também, né, esse lado da violência, né? Pela convivência, por estar ali no dia a dia, 24 horas, né? Tem aquela coisa, a gente tem visto aí relatos, né, do aumento dessa violência doméstica por causa da pandemia. Por isso que eu te perguntei isso, se foi antes, né, do começo da pandemia, antes da pandemia ou no Lançou desenrolar o dela. programa no início da pandemia, mas a gente percebe o maior número de casos, sim, desde o início da pandemia. São coisas, eu acho que diferentes. O lançamento ele já iria acontecer, ele virou digital por causa da pandemia e a gente percebe um aumento enorme de casos pela pandemia. Então, são três situações. O aumento de casa, sim, o agressor está em casa. Agora não mais, a gente tem uma flexibilização, começa alguma população vacinada, a vida começa a entrar em alguma certa normalidade, não grandes aglomerações, mas existe uma certa normalidade. Mas a gente tem, junto com a pandemia, uma crise econômica importante, com perda de salário, perda de dinheiro, perda de emprego, e emprego está extremamente relacionado à violência doméstica, apesar das pessoas não terem essa noção, né? Uma mulher que não trabalha, que não tem sua independência financeira, ela tem muito mais chance de vivenciar uma situação de violência. Não quer dizer que mulheres de alto nível socioeconômico não vivenciam e muito. Mas não ter a saída desse ciclo, a possibilidade de saída desse ciclo de violência pelo trabalho, com uma dependência financeira, é um dos grandes fatores dessa manutenção realmente de manutenção de viver aquilo, né? A paciente ela tem vontade de sair, mas ela não consegue se enxergar saindo daquilo. Ela tem consciência, ela começa a querer se tratar, ela começa a entender o ciclo da violência, mas ela não enxerga uma saída se ela não tiver independência financeira. Ela tendo independência financeira, ela começa a enxergar um meio de saída daquilo. Isso é muito importante. Agora, doutora, só para ter uma ideia, né? Claro, a senhora lidar, como eu também, né? Só que em diferentes situações. A gente lidar com o público, né? Eu como jornalista, né? Claro, né? E a senhora como médica, não é isso? A senhora Sim. percebe nos seus atendimentos médicos, né? Essa questão da violência, né, contra a mulher que a gente está falando aqui, a senhora tem percebido se tem aumentado, inclusive, isso por causa da pandemia, mas a senhora consegue ter essa perspicácia, né? Com certeza tem, né, doutora? Imagina a senhora atendendo há tanto tempo, trabalhando como médica, né, nessa profissão, a senhora com certeza tem, não tenha dúvidas, né? Mas a senhora tem percebido muita violência, né, durante desse decorrer da pandemia? Aumentou mais? Sim, sim. É claro que eu tenho uma visão diferente pelo treinamento Sim, e pela minha área de sim. atuação. É claro que eu vou conseguir visualizar mais facilmente do que a grande maioria dos colegas, mas é muito claro de que tudo aumentou. A gente tem o abuso de álcool, nunca se consumiu tanta bebida alcoólica, né? Então a gente tem o abuso de álcool importantíssimo durante a violência. A Organização Mundial de Saúde chegou a pensar em lançar algumas campanhas mundiais em relação a abuso de álcool. Nos Estados Unidos está um problemaço em relação a isso, abuso de álcool, as pessoas estão mais em casa. O abuso de substâncias tóxicas, qualquer elas que sejam, desde drogas a álcool, mais tempo dentro de casa, confinamento, realmente as coisas estão muito piores. É claro que a gente observa o menor cuidado à saúde, então pacientes que vinham mesmo de consultório, não necessariamente, né, de rede pública, mas pacientes que cuidavam mais da sua saúde começam a cuidar menos porque elas são vítimas de violência, e aí elas são mais relapsas em relação à própria saúde, porque elas também têm vergonha. E o abuso de álcool tem feito isso acontecer. E ele é um ciclo vicioso, né? Você, na verdade, abusa do álcool, existe agressividade, e aí a vítima também acaba abusando do álcool para poder, de uma forma ou de outra, se esquivar do que está acontecendo, e fica realmente não só uma relação. Mas a questão também, viu, doutora, tem muito esse negócio do medo da denúncia, né? De denunciar. Isso é falado sempre pelas autoridades, né? A justiça, né? Os próprios policiais, quando são chamados, ou muitas vezes descobrem que isso já vem acontecendo há muito tempo, né?
e a pessoa, a mulher tem o receio, o medo de denunciar, né? Até por ter que sofrer ainda mais violência do companheiro, que seja o que. Agora, dentro do seu consultório, a senhora chega a perceber isso, esse medo das mulheres, né? Porque a senhora, como médica, a pessoa vai chegar e vai falar, olha, a doutora vai perceber, né? Óbvio, né? Que eu tô, mas tem que ir ao ginecologista, né? Tem que ir, tem que fazer o parto, não adianta, né? E a senhora tem percebido essa quantidade, né, de mulheres que violentadas, né, vamos dizer, porque é uma violação, né, violentadas mesmo, né? Sim, Agressão sim. física, estupro, ser estuprada. Nossa, é horrível, né? Isso A tem gente tem acontecido. um momento mesmo, né? Assim, no consultório, a paciente ela começa a se esquivar, ela começa a não vir, ela sabe que você trabalha Pois com é. isso, ou então elas evitam mais ainda, né? Porque elas sabem que é a doutora Camila, então eu não vou lá ter sofrido, mas a grande maioria começa a cuidar menos da saúde, né? Falta mais ao trabalho, se esquiva, começa a ficar mais quieta, ou engorda muito, ou emagrece muito. Existem alguns padrões que a gente percebe, né? Perda de emprego, relato com a própria saúde, existe aí todas essas condições. E isso E não tem classe, né, doutor? Isso não tem classe. Ou é classe média, classe alta, classe baixa. não tem. Não tem Não tem classe, não essa tem distinção. religião, não tem cor, não tem credo, não tem Pois é. nacionalidade. Tem Não, porque nada. a senhora no começo até citou isso, né? Falou, olha, não é porque a pessoa é rica, tem dinheiro, até porque todo mundo pensa, mas essa violência acontece muito, né, com mulheres, com pessoas de classe, né, com pobre, vamos dizer assim, com a pessoa que não tem uma Não, instrução. Não, né? não. De jeito nenhum. Né? Olha que As mulheres, coisa. muitas vezes, que têm uma classe social aumentada, elas são as primeiras a ter vergonha de, eu vou mudar o meu padrão de vida, as crianças vão sofrer consequências, eu não trabalho. E aí, até ela tomar consciência de que ela é capaz, sim, de manter tudo e de sair daquele ciclo, mantendo e que a família dela, os filhos dela vão ter muito mais saúde mental para enfrentar, independente da questão financeira, leva-se muito tempo, tá? Então, Uhum. não tem credo, não tem raça, não tem nada, não tem cor, não tem estudo, todas. Tem gente que trabalha com violência, de alto nível intelectual, que está lá sofrendo, mas fica calada. E a gente precisa. Agora, é dada a violência como violência, né, vamos dizer assim, doutora, apenas quando é a questão física, o contato físico? Então, vamos falar um pouquinho de violência? Existem 5 tipos, né? A Uhum. gente tem a violência psicológica, então existe aí uma piora da autoestima, uma retirada dos amigos, né? Uma dificuldade, ela tá com tão se sentindo tão mal que ela acaba aceitando a agressão física. Então eu tenho violência psicológica, tá? Violência patrimonial, o que isso significa? A pessoa pegou a sua casa, entrou, tomou a sua casa e você não consegue mais tomar posse dos seus bens, né? Financeiro, você entrega o salário para esse companheiro que você simplesmente não consegue mais ter conta da sua própria vida. Tá? A violência física, psíquica, social, né? Não, Financeira, violência moral também, tudo isso, né? moral, tá? Isso tudo precisa ser falado, que não existe só a Uhum. violência. A primeira que é falada é a sexual, Porque né? quando se fala em violência, já se acha que é violência física, né? Bater, Sim, sim. né? Não, ela é Socar. uma das Não, né? últimas. Violência sexual num casamento, Exatamente. muitas vezes é difícil disso ser determinado, mas ela também acontece. Então, a violência sexual e a física são as que todo mundo reconhece, mas a patrimonial, psicológica e moral, elas são difíceis, porque você Olha, se afastou dos amigos, você, na verdade, perdeu o emprego, exatamente. entregou o dinheiro, a pessoa que toma conta do seu dinheiro, você não tem independência, você vê que você está acabando apanhando, apesar de repente você mesma sustentar a casa. Você sustenta a casa, mas você não pode
dispor daquela decisão financeira da casa. É um tipo de violência. Sem dúvidas. Não, e eu já ouvi muitas vezes, doutora, pessoas que chegaram e falaram, olha, eu preferia ter tomado um tapa, né? Um soco, um burro do que, né? Ter sido destruído moralmente, né? Eu digo, a pessoa com palavras muitas vezes te agride muito mais, né? Eu já ouvi as pessoas dizerem isso também, do que se tivesse tomado um tapa. A senhora já ouviu esse termo também, né? Porque às vezes, né, machuca tanto, né? Porque nem todo mundo pensa que a violência ela é só na hora que você bate, né? Na hora que você, né, dá um soco, como eu falei, né, há pouco agora contigo, né? Acha que a violência é isso? Não, gente. Eu já ouvi as pessoas, eu preferia ter tomado um tapa, né, do que ter, né, ter tomado, ter escutado, ter, Anos de né, violência ouvido moral. isso, uma coisa assim de violência moral, né, de palavras, que às vezes você anos de destrói uma pessoa só com palavras, né? Exato. E aí essa mulher vai precisar de 15 anos de terapia, psicologia e toda uma estima arrasada que ela não vai recuperar. Muitas vezes ela fala, eu preferia ter uma cicatriz do que ter uma cicatriz mental que é muito difícil de ser retirada, né? Então, o bacana é a gente entender que não existe só um tipo de violência, que não existe classe, que é um problema de todo mundo, é um problema da sociedade. A violência psicológica é uma coisa cruel também, viu? É muito cruel. Agora, quando uma mulher ela deve procurar ajuda, hein, doutora? Quando é que ela deve procurar essa ajuda? Sempre que ela se sentir pronta, a gente não tem como julgar. Não, pronta assim não, porque acho que ninguém está pronto para, né, Eu Mas sei que a a senhora gente não quis dizer isso, está pronta para apanhar. Não, eu sei que você não não, quis dizer mas isso, assim, claro que no não. sentido de estar Eu pronta entendi. para pedir ajuda. Porque muitas estão. A gente muitas vezes tem que construir, tem que informar, tem que conversar, ter conversas como essa, super abertas, para a mulher poder se tocar de que, não, peraí, eu vivo uma situação ruim. Muitas vezes ela não consegue se dar conta. Então, informar e instruir a população geral para aí sim se dar conta. Assim que ela se der conta de qualquer tipo de violência, procurar ajuda, né? A violência física e sexual, ela é pontual. O ideal é que ela procure antes disso acontecer, né? Mas assim que aconteça, o mais rápido possível. A qualquer momento será o momento certo. A gente não vai conseguir. Algumas elas fazem um ciclo e muitas vezes elas não têm capacidade de sair desse ciclo. Então, eu não posso julgá-la se ela levou anos sofrendo violência e depois veio para cá. Exato. Exatamente. Aí a senhora vê, se a gente fizer uma comparação, doutora, a senhora me corrija se eu estiver errado, né? Eu digo assim, você falar de 30, 40 anos atrás, doutora, 50, minha mãe, por exemplo, que era totalmente dependente do meu pai, né? Aí se compara com hoje em dia. Mas, gente, a violência parece que está pior do que há 30, 40 anos atrás, 50, não sei, né? Porque as mulheres hoje estão muito mais independentes, doutora, do que naquela época, né? Minha mãe criou 4 filhos sozinha, era uma outra coisa, cara. Depois que ela meteu na cabeça que, entendeu? Ela apanhou também, teve essa coisa. Não teve jeito, entendeu? Mas no dia que ela parou e falou, não quero mais, foi o dia que, da liberdade dela, ela saiu, pegou os 4 filhos e foi embora. Acabou, entendeu? E sobreviveu, ela está no céu hoje em dia, mas foi um exemplo de mãe, de mulher, entendeu? Sozinha e criou 4 filhos, entendeu? Sérgio, então hoje você falar, a violência antigamente era pior do que hoje. Eu não acho hoje que a mulher está muito mais independente, né, do que antigamente. E mesmo assim, a gente vê a violência doméstica aí, né, direto na televisão, nos noticiários. Olha, Sérgio, a gente não tem. O que a gente não mede, o que a gente não tem números, a gente não quantifica, a gente não tem como comparar. Né? Então, assim, certeza que a violência doméstica existe há muito tempo. A gente tem a impressão de que aumentou muito porque a gente agora fala no assunto, agora é lei, agora existe punição, agora existem grupos visando violência doméstica. Antes, uma mulher tomar um tapa era algo normal.
Ela ter apanhado em algum momento da vida dela era normal. Ela ser obrigada a ter relações sexuais era normal. O homem gerir a questão financeira da casa era natural. Então a gente tem que perceber, a gente não sabe dizer porque a gente não media. Eram casos muito emblemáticos lá atrás, né, de assassinato, né, de feminicídio, que eram conhecidos. O resto a gente não conhecia, né? Mas A você gente vê não sabe. mesmo com medidas restritivas, doutora, né? Você vê Exato. casos que são vistos, né, na televisão, no noticiário, fora os que não são, que são milhares, né? Mesmo com medida restritiva, o cara vai lá, separou da mulher, há pouco tempo mesmo passou na televisão, caso desse, o cara saiu correndo atrás da mulher do supermercado, meteu bala nela, matou, deu um tiro nas costas, entendeu? E foi embora. Meu Deus do céu. E o cara, e mesmo vai lá, mas ele tinha medida restritiva e tudo. Aí você, né? Eu sei que a lei estava dentro da lei, né? A pessoa. Tem outras que nem isso fazem, né? Tem outras pessoas que nem isso procuram, né, doutora? Denunciar a pessoa, o companheiro, né? E exigir uma medida protetiva, né? Porque tem medo, tem receio também. E mesmo com essas medidas, né? O cara vai lá e ainda mata a mulher, a ex-mulher, porque não concorda, não aceita a separação. Meu Deus, né? Antes a gente não tinha separação. Então, eu realmente, assim, eu acredito que a violência era mais mascarada. Hoje ela está mais escancarada, mas ainda não Uhum. chegamos nem na metade, na minha visão. As pessoas não começaram nem a ver o real acontecer da violência doméstica. Eu É. quero menos histórias como a da sua mãe, eu só quero as histórias de superação da sua mãe. Eu Uhum. não quero histórias. Eu quero que ela tenha desistido porque a relação for ruim, ou não ter desistido, que seria o ideal, mas ela Claro. desistiu da relação ser ruim e não que ela seja tóxica. Ela desistiu, foi lá, pegou os 4 filhos, criou e é um exemplo. Eu só não queria que ela Sim, sem tivesse. dúvida nenhuma. É um exemplo, como a senhora falou, é difícil acontecer isso. Né? E Sim, ainda mais há 50 anos atrás. Já imaginou? sim. Se Ela é uma hoje já não se vencedora. faz. Pois é, exatamente. Mas abriu mão disso, porque era agredida por ele também. Mas Né? aí é que tá. E ela era vista e sofreu todas as consequências e todo o Exatamente. preconceito. Hoje a gente já não tem tanto preconceito com uma mulher divorciada, mas ainda existe. Ainda existe. A gente vai mais para frente, vai ter um dia que tomara que as pessoas estejam juntas porque elas querem. Só isso. Uhum. Cárcere privado também é violência, né, doutora? Nossa. Configura, claro, né, como violência. Não tenha dúvida. Mas, mas aquela Não, porque figura muita da. gente fala assim, mas ele só estava preso, ele só deixou a pessoa confinada, mas não agrediu fisicamente. É por isso que eu perguntei, entendeu? Por isso que eu fiz eu Ela só questionei isso ficou aí. 15 anos na cozinha de Só casa, ficou ali. ela não podia sair para nada, mas estava tudo Exatamente. certo. Mas eu perguntei por quê. Por que eu indaguei isso? Porque muita gente, eu volto a repetir, acha que violência é só quando você espanca, bate, né? Não, não. Pois Ele é. estava Aí, por pedindo isso ela que ter eu. tido relação, de ter estudado. Isso é uma violência moral, psicológica, financeira e de todos os Meu, Ave sentidos. Maria. Tinha que pegar ele e trancar ele para ver se é bom. Vai ficar trancado aí, velho. Agora a 15, gente 20 bota anos para ele tu na prisão aprender, para tu ver se é bom. Agora, como a mulher consegue provar, doutora, que ela sofreu violência? Olha, hoje, ainda bem, cada dia que passa, a gente tem a mais, assim, apenas o relato da Uhum. vítima, né? Claro que existem laudos psicológicos, né? Psiquiátricos, laudos periciais, laudos policiais, comprovante, BO, mas a gente tem até BO online hoje. Hoje a gente passa, ainda bem, a justiça de vez em quando melhora, que a gente acredita na vítima. E aí depois a gente vai numa condenação para juntar provas com relatos, né? Mas a primeira, a denúncia já é aceita, né? Mas Já é. Hum. a denúncia já é o suficiente para a gente começar a fazer um boletim de ocorrência e depois a gente vai para outras provas periciais, né? Desde coisas de WhatsApp. Hoje, ainda bem que a gente tem aí o WhatsApp que ajuda muito. E aí a gente começa a organizar um pouco com o laudo técnico, pericial e busca de provas.
Olha, eu vou citar uma coisa aqui, olha, pelo menos eu sei que, por eu ter conhecido essa pessoa, não vou citar nomes nem nada, mas houve um caso de que a mulher dessa pessoa o denunciou, né, como violência doméstica, né? E depois se descobriu que foi uma armação, tudo, que essa pessoa mesma se machucou, né? Fez. A mulher, eu estou falando da mulher, doutora. Nesses casos, assim, né? Por isso que eu perguntei, como é que você prova, né, que a mulher consegue provar que ela sofreu uma violência? Quais são as provas necessárias, né? Porque houve um caso assim, né, eu estou citando isso porque foi verídico mesmo, eu conheço a pessoa, tudo, e não houve isso, foi porque por causa de uma separação, ele estava contra a mulher, aquela coisa toda, né? E depois ela foi processada, tudo, né? A ex-mulher foi uma coisa. Por isso que eu estou te perguntando isso, né? Se Ela realmente, como é que. vai fazer um boletim de ocorrência de que ela foi agredida. O ideal é que você tenha provas, né, tipo, Mas ele sofreu, porque ele teve que provar que ele não fez isso, que não houve a violência, que não. Olha, foi um Deus nos acuda. Acabou com a vida dele, praticamente, assim, eu digo, profissional, tudo. Ele teve que ir embora. Daí. Nossa, foi. Mas depois ele conseguiu provar que não foi. Não prova, houve, foto, né? isso tudo. As coisas, assim, vai correr em justiça de qualquer forma. Para dar o início, a denúncia apenas basta. Mas para condenação e tudo, aí sim precisa de prova. Eu perguntei isso porque a senhora falou exatamente isso. A denúncia, a própria denúncia já Para basta, né? início serve. Se você quiser, Tá, tá. para poder Não afastar. durante o trâmite. Sim, Não, entendi. mas se eu preciso fazer uma denúncia sem prova ainda, sem julgamento, sem nada ainda, mas eu preciso de uma medida preventiva, protetiva, né? Eu quero uma medida Isso. protetiva. Para a medida protetiva, real, a gente não vai ainda ter prova, mas eu vou fazer boletim de ocorrência. E assim, aí a gente vai pedir uma medida protetiva, né? Uhum. Mas, sim, na verdade, se a pessoa não agrediu, tudo que ela vai querer é a medida protetiva mesmo, porque ela também não quer chegar perto daquela outra pessoa, né? Exatamente. Então, assim, a Exatamente. medida protetiva vai ser bom para todo mundo, sendo verdade ou não. Uhum. A medida protetiva vai ser ótimo. Ele vai falar assim, tá vendo? Eu realmente queria a medida protetiva, até eu mesmo queria. E aí ele É. vai procurar formas de se proteger e ela vai procurar provas. Mas para a medida protetiva a gente não vai precisar A ainda de. verdade é que, né, doutora, não deveria existir nada disso. Não, olha, tá casado, separou, não dá mais certo, cada um pro seu lado, né, doutora? Cada um, aquela coisa. Isso é que o certo seria isso, né? Mas, infelizmente, né, a cabeça do ser humano, a gente não nem tem que estar procurando entender, porque é bem complicado mesmo, né? Não é fácil. Agora, doutora, os órgãos responsáveis, a gente está chegando já ao final. Nossa, eu tinha tanta pergunta aqui, mas a gente está chegando já ao final do programa. Só para a gente encerrar, os órgãos responsáveis, eles estão, doutora, nesse caso, preparados para essas vítimas? Acredito que na Grande São Paulo, sim. Se eu falar Uhum. que em outros locais, eu sinto ainda falta de Certo. acolhimento às vítimas, tá? Normalmente, delegacia das mulheres são mais fáceis, apesar da gente não É. precisar ser delegacia da mulher para fazer queixa, mas infelizmente nem todos os órgãos e nem todos os estados, seria mentira da minha parte falar que todos os lugares estão super preparados, não estão. Em Grande São Paulo, acredito que a gente tenha realmente lugares muito bons de acolhimento, mas infelizmente tem muito relato ainda de vítimas tentando fazer queixas e sendo, vai resolver em casa, vai descansar, deixa o cara beber. Aí não, né? A gente ainda tem muito relato assim, mas a cada dia que passa começam a perceber que o acolhimento é maior e é importante para a solução, né? Para todo mundo é melhor. Então, acredito que infelizmente a gente não está, como país, né? Como cidade, locais dentro de São Paulo, acho que a gente está chegando aí a um ponto bom, mas como país ainda não. Legal. Doutora, olha, até quero te parabenizar também, não só pela tua profissão, pelo teu trabalho, né? Como obstetra, como ginecologista, mas também por esse projeto, né? Justiça de Saia. Parabéns por essa, né, por essa iniciativa. Isso vai ajudar muito, a gente sabe disso, tem ajudado muito, né, as pessoas, as mulheres aí, né, que sofrem violência
doméstica. Eu queria te agradecer, eu tinha um monte de perguntas, mas a gente pode marcar um outro programa aí, a gente, né, volta a esse tema, tá bom? Obrigado pela tua participação, doutora Camila, não é isso? Sim, muito Doutora obrigada. Camila Pinheiro. Obrigado Muito a você, querida. A gente é que agradece. obrigada por estar aqui. Um abraço, adoro. Acho super válido esse tipo de conversa aberta. E aí a gente deixa guardadinho essas informações. Um beijo para todo mundo. Obrigado pelo convite. Perfeito. A gente que agradece. Obrigado, viu, doutora? Até. Tchau, tchau. Pois é, pessoal, esse foi mais um programa Alesp Conecta. Espero vocês, então, no próximo programa, ok? Até lá.